Cirurgia tripla. Quais os riscos? Quem pode fazer? Se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, me acompanhe aqui nesse vídeo que vai ser muito esclarecedor. Bom pessoal, meu nome é Rodrigo Sofa, eu sou cirurgião plástico em Goiânia, Goiás, e o nosso canal é aberto a todas as informações pertinentes e importantes aí no tema cirurgia plástica. E o meu objetivo aqui é esclarecer ao máximo para vocês sobre dois principais temas, que é o tema de contorno corporal geral, e isso inclui aí todas as cirurgias de contorno corporal, as tecnologias relacionadas às cirurgias de contorno corporal, lipo, a lipo HD, abdominoplastia e também as cirurgias relacionadas à mama. Então, tudo que tem de novidades, de tecnologia, de técnicas relacionadas a esses dois temas, você vai ver aqui no canal comigo. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, encaminhe esse vídeo aí para uma amiga que pretende fazer uma cirurgia plástica para que ela possa conhecer um pouco mais do que vai ser feito no corpo dela, tá bem? E o tema hoje é a cirurgia tripla, a tão falada cirurgia tripla. O que é isso? A gente ouve muito falar isso. Bom, cirurgia tripla, como o próprio nome diz, são 3 cirurgias em um único tempo cirúrgico, tá? Bom, e quais seriam essas 3 cirurgias? Por que é feita a cirurgia tripla? É uma cirurgia que é uma demanda principalmente relacionada às mamães, tá? As pacientes que passaram por uma gestação, o abdômen cresceu, né? A barriga cresce, estica. Quem aí é mamãe sabe muito bem de todas as alterações que eu estou falando aqui. Muda a pele, às vezes abre estria, gera a diástase, o abdômen depois fica com aquela sensação de estômago alto, além da flacidez de pele. A mama cresce, amamenta, depois o seio cai, enfim. Então, as alterações corporais principais relacionadas à gestação é a flacidez de pele, com sobra de pele na barriga, no abdômen, as gorduras localizadas que acabam ficando por conta do processo da gestação e também a danada da mama, porque além da amamentação tem aí o fator gravidade, né? Essa mama ficou mais engurgitada, ficou mais pesada por conta da amamentação, por conta do leite, ela acaba depois cedendo, né? Ficando mais flácida e caindo. Então, esse conjunto de alterações no corpo da mulher acaba demandando muito essa cirurgia com o termo tripla. É muito conhecida também pelo termo cirurgia Mummy Makeover, tá? Inclusive, a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Veja lá um pouquinho para você entender mais. Então, pessoal, as mamães, por que às vezes elas optam por realizar as 3 cirurgias juntas? Porque elas vão escolher, às vezes, um momento ali, uma época do ano, um momento da sua vida em que as coisas estão mais tranquilas, às vezes já tem alguém ali para ajudar a cuidar do filho. Então, ela precisa, nesse único momento ali, naquele mês que ela tirou de férias, para se dedicar à cirurgia em si, na maioria das vezes ela busca realizar todos esses procedimentos em um único tempo cirúrgico. Então ela quer fazer o abdômen, ela quer fazer a lipoescultura junto com a abdominoplastia e ela quer fazer também a cirurgia da mama, tá? Mas quando isso é possível? É possível em 100% das vezes? Toda mulher pode fazer uma cirurgia tripla? Existe algum risco relacionado a isso? Bom, vamos lá. Eu peço sempre para os pacientes se inscreverem no canal. Por quê, pessoal? Porque as informações que eu trago aqui são as mesmas informações que eu passo aí durante a consulta médica, durante o meu bate-papo com a paciente aqui dentro. Então, você assistindo os nossos vídeos, você acaba, é como se você estivesse vivenciando cada consulta de cada paciente que passa aqui comigo, tá? Então, a cirurgia tripla, ela é indicada para paciente que tem a necessidade de passar por esses 3 procedimentos, tá? Isso pode ser por conta da gestação ou, às vezes, por fatores como ganho de peso, perca de peso, uma paciente que fez uma cirurgia bariátrica e também evoluiu com flacidez de pele na mama, no abdômen e acaba demandando essas 3 cirurgias. Mas é muito importante a gente ter critérios de avaliação, critérios para indicar uma cirurgia tripla. Por quê, pessoal? Porque a segurança ela tem que vir sempre em primeiro lugar.
toda cirurgia plástica, eu acho que principalmente quando a gente fala de cirurgia estética, o cirurgião e a paciente tem que ter em mente sempre a segurança em primeiro lugar e a estética ali logo atrás acompanhando. Então, olha só, para a gente fazer essa cirurgia tripla, a gente avalia vários quesitos, tá? Vou falar dos dois principais, mas existem outros quesitos que o cirurgião vai avaliar durante a consulta. Por isso é tão importante uma avaliação criteriosa do seu cirurgião na consulta, tá bom? Isso é fundamental. Nunca se substituirá a consulta médica, porque ela é de extrema importância, tá bom? E olha só, a gente avalia tamanho de cada cirurgia. Isso é muito importante, tá? O tamanho da lipo que é demandada para esse paciente. É uma lipo pequena? É uma lipo grande? É uma lipo só de cintura, das costas, da região do abdômen? Tem paciente que às vezes demanda uma lipo nos braços, uma lipo na coxa, uma lipo no culote, na região de papada, no abdômen. Tá vendo como às vezes o tamanho da cirurgia pode ser menor, médio e pode ir aumentando de acordo com a demanda? Ou seja, o tamanho das cirurgias também vão ficando maiores. A abdominoplastia, se é um abdômen muito grande, uma sobra de pele muito grande, vai demandar uma cirurgia maior, uma cicatriz maior, também é uma abdominoplastia maior. E tem também que ser avaliada a mama. Como é que é a mama dessa paciente? É uma mama muito grande? É uma mama que eu vou precisar retirar muita gordura, muita pele, reduzir bastante? Ou é aquela mama que amamentou e ficou com um pouco de flacidez, que às vezes eu vou colocar a prótese e tirar um pouquinho de pele? Tá vendo como tudo é relativo? E o cirurgião precisa avaliar caso a caso, porque existem casos, sim, que são perfeitamente possíveis de se realizarem as 3 cirurgias. E eu faço isso aqui na minha rotina. Eu opero, uma das cirurgias que eu mais realizo são as cirurgias de Mummy Makeover, porque a gente tem critérios já pré-estabelecidos, né? A paciente tem que estar... Bom, as 3 cirurgias têm que ser 3 cirurgias em padrões menores, para ser cirurgias mais seguras. O tempo cirúrgico também para essas cirurgias acaba sendo menor. Então, o parâmetro tempo é importante e o parâmetro tamanho das cirurgias também é muito importante, tá? Isso só vai ser possível de ser determinado, de ser esclarecido durante a consulta médica e a paciente avaliada individualmente. Às vezes a sua amiga não pôde fazer uma cirurgia tripla e pode ser que você possa, então isso é muito relativo, tá bom? Bom, essa é a principal dúvida, existem outras importantes relacionadas a esse tema, nós vamos continuar falando aqui, mas tem algo que é muito importante, eu gostaria que você se atentasse bem, tá? Sempre ouça a experiência do seu cirurgião. O cirurgião que vai te avaliar e que vai te indicar essa cirurgia, ele vai ter preenchido todos esses critérios de segurança para poder indicar para você ou não. Então, se às vezes ele falou para você que não é indicação, ele prefere dividir essas cirurgias, ouça ele. O cirurgião quer o seu bem, ele quer o melhor para você, tá bem? Bom, pessoal, e quais são as vantagens de se fazer a cirurgia tripla? Bom, você acaba conseguindo em um único tempo cirúrgico, em um único tempo de recuperação, se recuperar dos 3 procedimentos, tá? Então, naquele mês, naquelas semanas que você retirou ali para a sua cirurgia, para o seu pós-operatório, a gente sabe como é chato às vezes, né? Tá ali de modelador, de sutiã, curativo, pessoas cuidando de você, às vezes você teve que pedir uma dispensa no trabalho, se afastar às vezes, teve que viajar, estar longe de casa, se afastou dos familiares. Então, muitas das vezes, você não dá para fazer isso em um tempo para operar o contorno, para operar o abdômen, depois daí uns meses voltar e o mesmo tempo de recuperação para a mama. Então, você acaba condensando isso tudo em um único tempo. Então, você já recupera da lipo, recupera do abdômen e recupera da mama nesse momento, nessas semanas que você já retirou para fazer isso. Então, acho que essa é a principal vantagem quando a gente fala da cirurgia tripla em relação às outras, tá bem? Bom, pessoal, e quanto tempo demora uma cirurgia tripla? Isso também é muito relativo. Em média, a cirurgia tripla ela pode variar aí de 3, 4 horas até 6 horas, 6 horas e meia mais ou menos, tá?
O que que determina, o que que influencia isso? Como eu disse, o tamanho de cada procedimento. Se é uma lipo com mais áreas, vai demandar um tempo maior. Se é uma mama um pouco maior, que vai demandar mais sutura, mais pontos, é claro que vai demandar também um tempinho maior. Se é aquela paciente que não tem flacidez de mama, que a mama dela vai ser só colocar a prótese, vai sim ser uma cirurgia muito mais rápida. E também outra coisa que influencia são as tecnologias que a gente vai ou não utilizar na cirurgia, tá? Tecnologias como plasma, tecnologias como Renuvion, Morpheus, tudo isso também vai demandar tempo e esse tempo cirúrgico vai ser calculado dentro disso. Bom, e quais são os riscos de se realizar uma cirurgia tripla? Os riscos da cirurgia tripla são basicamente os mesmos riscos de uma outra cirurgia, tá? Se você for enquadrada num perfil que dá para realizar a cirurgia tripla, é porque você está dentro de um perfil de segurança. E esse perfil de segurança vai se equiparar com o de outra cirurgia. Então, os cuidados vão ser basicamente os mesmos, tá? Toda a prevenção para trombose, embolia, que o médico já faz, a gente trabalha com protocolos internacionais que são feitos no mundo inteiro para garantir o máximo de proteção para a nossa paciente, tá? Então, o objetivo do médico, além de informar, é trazer a paciente para uma zona de maior segurança. Então, pós-operatório, os cuidados são inerentes a cada cirurgia. Então, a lipoescultura gera um cuidado específico, a abdominoplastia um outro cuidado específico e a cirurgia de mama um terceiro cuidado específico. Isso é condensado, a equipe de pós-operatório trabalha junto com a paciente aí nesse período para que a recuperação seja aí o mais tranquilo e o mais rápido possível, tá? Nas cirurgias em que, como nós estamos falando de risco, as cirurgias em que o risco seja um pouco maior pelo fato da paciente ter uma mama grande ou ser uma lipo grande, nesse caso a gente vai dividir essa cirurgia, né? A paciente vai fazer o contorno corporal, a lipo, a abdominoplastia, num momento ela vai recuperar disso, e alguns meses depois, 3, 4, 6 meses, mas normalmente pelo menos uns 90 dias a gente aguarda para poder realizar essa segunda etapa, a mama ou a lipo. Então a gente às vezes ou faz junto, é um único pós-operatório, ou divide as cirurgias, e aí serão sim 2 tempos, né? Você vai recuperar da cirurgia primeiro, e aí quando fizer a segunda, é um outro tempo de recuperação para aquela segunda cirurgia, tá bom, pessoal? Mas os riscos são sempre inerentes ao procedimento. Se operou agora, é um risco. Se for fazer uma segunda cirurgia, também vai ter o risco daquela segunda cirurgia. O nosso papel é sempre de minimizar esses riscos o máximo possível. Lembrando que não existe cirurgia sem risco, não existe medicamento sem risco. Tudo existe um risco. O nosso papel é sim de cuidar para que ele seja o menor possível, tá bom? E quanto tempo eu posso voltar a trabalhar depois da cirurgia? Essa pergunta é clássica. Eu opero sempre muitos colegas médicos, odontólogas, empresários, gente de toda a função que você possa imaginar. E as pessoas hoje demandam muito por tempo de voltar ao trabalho. Elas querem voltar muito rápido ao trabalho, elas não podem se desligar completamente do trabalho. Hoje, a medicina ela vai se desenvolvendo, a cirurgia plástica também acompanha esses desenvolvimentos. Então, o pós-operatório hoje, ele tem nos permitido, com tudo que a gente faz, incluindo cuidados específicos de curativo, a reabilitação que é feita com a fisioterapeuta da equipe, o cuidado que é feito com a nutricionista da nossa equipe para ajudar a acelerar esse processo de cicatrização e de recuperação. Tudo isso, pessoal, em conjunto, ajuda a acelerar esse processo de recuperação. Tá? Antigamente a gente pedia em média 30 dias de repouso, entre aspas. Hoje isso já tem mudado muito. A gente tem cada vez mais rápido liberado os pacientes para irem voltando à sua rotina. A gente vai sempre liberando aos poucos, tá? Olha, primeiro a gente libera para trabalho online, depois de uma semana a gente já começa a liberar para voltar presencialmente na empresa, no escritório, porque aí você já pode despachar, organizar alguma coisa. Então, aos poucos, a gente vai liberando. E é claro que o tempo de liberação também vai depender aí do tamanho da cirurgia, mas em média, depois de uma semana de uma cirurgia tripla, a nossa paciente ela já vai estar andando mais esticadinha, mais erguida, ela já vai estar com mais energia no corpo,
já vai estar mais desinchada, já vai ter retirado ali, né, aquelas coisas como dreno, tape, então já vai ser muito mais fácil poder ir voltando, movimentando e voltando à sua rotina habitual. É claro que sempre seguindo as orientações da equipe médica, tá bom? Bom, então quantos dias de repouso? Olha, tempo de repouso, a gente pede uma semana em média para ficar um pouco mais quietinha em casa. Quando eu falo quietinha, não é acamada, não é deitada em repouso. Movimento é vida, pessoal. Em pós-operatório, a paciente também precisa estar movimentando e isso varia muito de cada profissional, de cada serviço, mas aqui conosco a gente sempre pede, orienta e estimula que a paciente movimente o máximo possível, tá? É claro que com movimentos até um certo ponto, para que também não haja nenhum prejuízo à cirurgia, à pele, à cicatrização, tá? Então, claro que tudo com muito bom senso e tudo de forma personalizada, individualizada e com acompanhamento da nossa equipe, tá bom? Então, em média, uma semana a gente já libera para movimentações maiores. Um mês, 3 a 4 semanas a gente já começa a liberar atividade leve, como uma caminhada, uma bicicleta ergométrica, dirigir, em média 3 a 4 semanas também. Ou seja, se você pensa em fazer a sua cirurgia, mas você, na sua rotina do dia a dia, você precisa levar a criança na escola, buscar, sair para fazer compra, sair para ir no trabalho, dirigir, você precisaria de pelo menos umas 3 semanas para isso. Entre 3 a 4 semanas depois de uma cirurgia tripla, tá? Exercícios mais intensos, como musculação mais leve, de 60 a 90 dias. E a partir de 3 meses, 90 dias, a gente já começa a liberar aí a rotina de atividade de academia, tá? E a gente até insiste porque a gente sabe da importância disso para manter resultado, para melhorar resultado e para ajudar naquela viradinha de chave dos hábitos de vida que eu falo tanto aqui no consultório sobre isso com as nossas queridas pacientes, tá bom? Pessoal, e o famoso inchaço? Todo mundo que faz cirurgia plástica sempre quer saber do inchaço. Quanto tempo que eu vou desinchar? O inchaço, ele faz parte do que a gente chama de resposta endócrino-metabólica ao trauma cirúrgico. O organismo, ele passa por algumas mudanças metabólicas hormonais, além do trauma da cirurgia naquela região, que já por si só promove o inchaço, tem também o inchaço corporal, dessa alteraçãozinha hormonal que ocorre no corpo. Então, o corpo ele fica mais inchado aí nos primeiros 5 dias. A partir do 5º dia em diante, o corpo ele já vai começar a repor essas células que foram perdidas, começar a construção celular, ele já começa a sair do que a gente chama de fase inflamatória do corpo, que é essa fase inicial que que o corpo incha. Então, a partir desses 5, 7 dias, o corpo ele já começa a desinchar. E o interessante é que nesse primeiro mês o corpo vai desinchar muito rápido. As pacientes relatam, elas ficam impressionadas semana após semana como o corpo está desinchando e pegando forma de uma maneira muito rápida, tá? Então no primeiro mês desincha muito rápido, mas a paciente ela continua desinchando, modelando até 3 meses, 4 meses, outras às vezes até 6 meses. Isso depende muito de cada corpo, da extensão da cirurgia, até se a região em que ela está é muito quente ou muito fria, isso também acaba influenciando um pouco, tá? Então, em média, 30 dias você já vê sim um bom desinchaço, você já consegue ver o corpo modelando, algumas definições já dá para perceber, mas em média 3 meses aí para a gente ver aquele resultado já mais modeladinho, tá bom? Pessoal, e a pele? Ela demora muito para colar naquela área que foi lipada, naquela área que foi feita a abdominoplastia. Olha só, o processo cicatricial ele é um processo contínuo, tá? Essa pele, ela realmente vai ficar mais soltinha nos primeiros dias, por isso que a gente usa aquela cinta modeladora, tá? A gente não usa aquilo para judiar de vocês, não. A gente usa aquilo para quê? Para ajudar a desinchar e ajudar a colar essa pele também, que estava solta. A gente usa o taping, usa as cintas, usa as talas, todo aquele equipamento de pós-operatório. Para quê? Para proteger, auxiliar nesse processo de cola da pele. Então esse desinchaço, essa cicatrização,
ela já começa aí nessa primeira semana e ele se estende aí até por volta de uns 3 meses. Por isso que é muito importante manter uma boa hidratação, tomar muito líquido. É importante uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação em que a gente evita doces, açúcares, excessos de massas, gorduras. Por isso que a gente tem aqui o acompanhamento da nossa nutricionista também com as pacientes que operam. E também é muito importante usar o tempo certo das malhas, do sutiã, daquilo que o profissional que te operou te orientou a usar, porque isso é para a sua segurança, isso é para o seu resultado final, tá bom? Em média, então, 3 meses aí a gente já consegue ver o resultado dessa pele bem coladinha. Bom, e o resultado final, quanto tempo que vai demorar, doutor? Eu operei para ficar bonita, para ficar linda, e nessa primeira semana eu olho, meu corpo está inchado, eu ainda estou com um aspecto mais quadradinho. Quando que eu vou ver meu resultado bonito, doutor? Olha, em média aí, a partir de 3, 4 semanas, você já vai começar a ver esse contorninho, já vai começar a ver a cintura realçando, o abdômen desinchando, a mama também começar a encaixar. Mas esse resultado final, tenha paciência, o seu corpo ele precisa de tempo para o processo de recuperação, tá? O corpo ele demanda tempo. A gente faz todo esse protocolo de reabilitação, a fisioterapeuta, a nutricionista, a equipe de enfermagem, as roupas que a gente usa, as malhas, a gente cuidando. Porém, o corpo também vai demandar do seu tempo. Cada paciente recupera em um tempo diferente. Isso é importante. Não se ligue muito àquele tempo que a sua amiga levou para recuperar, porque você tem o seu tempo também. Ela tem o dela, você tem o seu. Então tem paciente que às vezes com 3 meses já está bem desinchada, bem cicatrizada, outras com 4, outras com 5, outras com 6, às vezes uma ou outra até um pouco mais, tá bom? Então, paciência. O pós-operatório vai passar e os benefícios vão ficar. A mudança corporal de uma cirurgia como essa é incrível, é incrível. É uma mudança muito grande em um único tempo de cirurgia, né? Você ganha contorno de mama, contorno de cintura, contorno de bumbum, abdômen. É realmente uma mudança muito grande. É preciso que você se prepare até emocionalmente para essas mudanças que vão acontecer, tá? Para que você possa, inclusive, cuidar de todas essas mudanças e potencializando e melhorando isso ao longo do tempo, tá bom? Esse era o tema de hoje, eu queria falar um pouco sobre isso. Vai acompanhando a gente aqui, porque eu vou estar trazendo semanalmente temas relacionados à cirurgia e pode ser que um deles seja o que você precisa fazer, tá bom? Um abraço e até a próxima.